Chefe do PCC, Marcola, é transferido ainda hoje para Brasília. Violência contra a mulher. Projeto do Ministério Público diminui reincidência de homens agressores. Ratazana. Vídeo mostra roedores andando em hospital particular do Gama. Michel Temer, Justiça pode analisar ainda hoje o pedido de soltura do ex-presidente. E ainda você vai acompanhar mais informações aqui no Band Cidade. Eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Há 10 anos, o Ministério Público realiza um projeto para combater a violência doméstica aqui no DF. O foco do programa é a reabilitação e reeducação dos agressores. Dos 650 homens atingidos pelo projeto, apenas 11% voltaram a praticar a agressão contra a mulher. Veja agora na reportagem. Este homem, que preferiu manter a identidade preservada, teve 3 relacionamentos difíceis. Acabou denunciado por estupro de vulnerável e enquadrado na Lei Maria da Penha. A princípio, ele nega os crimes. Diz que, na verdade, foi a ex-mulher que bateu nele. Quando foi dessa vez, quem levou os tapas não foi meu filho, foi eu, né? Aí ela chegou lá e fez a ocorrência como eu que estava agredindo ela, sendo que foi ela que me agrediu. Só depois de muita conversa é que ele lembra que, no calor da discussão, realmente teve aquele momento que se eu não fizesse isso, eu morria. Que quando o negócio estava feio, eu estava todo quebrado, a menina me batendo aqui, eu joguei a menina lá de um lado aqui, peguei ela aqui e aí pronto, aí ela parou. Se não fizesse isso, ela não parava. E nisso aí a polícia chegou, foi lá em cima, aí ela não foi lá em cima me buscar mais não, aí ela foi lá em cima, me pegou lá em cima e levou, e eu fiquei como agressor. O homem foi convocado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para participar de uma das tardes de reflexão. O projeto, criado há 10 anos, é voltado para quem sofre ou comete a violência doméstica. No total, já foram ouvidos mais de 650 agressores. A psicóloga responsável diz que o objetivo é afastar a ideia de que esse tipo de crime é natural. Temos questões do machismo que estamos trabalhando, né? Claro que a gente evoluiu, mas temos muito a lutar ainda, né? E também tem toda a questão da naturalização da violência também, que é algo que, principalmente a violência psicológica, né? Que ela acaba sendo muito sutil, muitas vezes, nas relações de afeto. Os dados relacionados ao feminicídio são assustadores. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 13 mulheres são mortas diariamente no Brasil. Somos o 5º país no mundo quando o assunto é a violência contra a mulher. Só aqui no Distrito Federal já foram 6 casos de feminicídio somente neste ano. O último foi no Itapuã. Maria Gaudêncio, de 52 anos, foi encontrada morta dentro de casa. A suspeita é que o namorado dela, com quem ela teve relacionamento por 1 ano, seja o autor do crime. Em janeiro, os moradores da 310 Norte ficaram chocados com o assassinato de Weigma Martins, de 56 anos. O marido dela, José Bandeira, ateou fogo no apartamento do casal para simular um incêndio, mas a polícia descobriu que ele já havia esfaqueado a mulher antes do incêndio. E as estatísticas só crescem. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou mais de 6.700 denúncias de violência doméstica no ano passado. Só este ano, segundo a Secretaria de Segurança, foram mais de 2.400 ocorrências. Apesar dos dados preocupantes, a psicóloga acredita que os encontros realizados a cada bimestre têm sido importantes no combate à violência contra a mulher, já que quase 90% dos homens que participaram do projeto Tardes de Reflexão não voltaram a praticar violência doméstica 1 ano depois do crime. E a gente viu que houve essa redução, então a gente considera isso como um resultado efetivo. E olha que absurdo, recebemos de um telespectador um vídeo que mostra 2 ratazanas andando pelos corredores de um hospital particular no Gamas. Veja aí. O vídeo mostra o desespero dos pacientes correndo atrás de 2 ratazanas dentro do hospital. O caso é inusitado, já que se espera que um hospital seja sinônimo de limpeza. Mas não neste caso. A equipe do Band Cidade entrou em contato com a assessoria do hospital
que respondeu que os ratos vêm do posto de saúde número 8, que fica ao lado da unidade e está totalmente abandonado. Tem lixo acumulado e muita sujeira. A assessoria informou ainda que há 2 anos pede que alguma providência seja tomada junto ao GDF para solucionar o caso. Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou que o local está fechado, mas que deve passar por reformas. Afirmou também que o centro de saúde passa por vistorias da vigilância ambiental semanalmente para o controle de ratos e focos do mosquito da dengue. A decisão da administração de Taguatinga de cobrar uma taxa para o uso do campo sintético no Taguaparque está causando revolta entre os frequentadores do local. Um grupo de peladeiros que joga no campo há 10 anos considera a cobrança abusiva. Toda semana, o seu Manuel, de 67 anos, joga futebol com os amigos no Taguaparque. Já são pelo menos 10 anos de atividade. Foi com surpresa que ele recebeu a informação de que teria de pagar uma taxa para usar o campo sintético. Estão cobrando da gente e nenhuma das administrações cobraram. Eu já liguei em todas dão gratuitamente. Aí eu queria saber o porquê só a administradora de Taguatinga, que o ano passado me deu autorização o ano todo sem me cobrar nada e agora ela está querendo cobrar para que eu possa usar 2 horas numa quarta-feira aqui. Além de questionar a cobrança, os frequentadores reclamam das más condições do local. Segundo eles, a grama sintética já está gasta, as traves estão enferrujadas e os buracos são motivos de preocupação. Eles disseram que não é para a gente usar chuteira de trave aí, fornece autorização para o pessoal do futebol americano, ele joga com aquelas esporonas aqui, ó. Tá tudo aí arrebentado. Já teve gente que torceu o pé aí, já veio bombeiro para buscar aqui, porque não consegue nem andar a pessoa que pisa nesses buracos. Nas últimas 2 quartas-feiras, a tradicional pelada dos veteranos não aconteceu. E o motivo? Falta de iluminação. Foi a maior decepção para a gente, viu? Só juntando gente, cadê a luz, e nada da luz aparecer. Tá? Foi uma decepção total. Já 2 semanas seguidas. Além do futebol, o campo também serve para a prática de outras atividades físicas. Quem usa o espaço chama a atenção para a necessidade de melhorias. Os banheiros que ficam trancados, fechado, encadeado, direto, nós não temos acesso ao banheiro, então fica muito inconveniente a gente ter que ir lá em cima, uns 150 metros aqui para utilizar o banheiro. Se eu gosto de correr aqui, caminhar na quadra, e tem muitos também, a manutenção não está muito boa. Tem buracos, às vezes a gente dobra o pé. Pelo amor de Deus, pô, o esporte aqui, um campo sintético desse aqui é público, é do governo, pô. Como é que eu vou pagar para brincar com um monte de pessoas carentes? Apesar dos problemas, a pelada dos amigos continua sendo um momento de descontração e alegria. Eu passo a semana toda pensando na pelada da quarta-feira, tá? Só pensando. Chegar aqui, rever os colegas, jogar a bolinha aí e tal, e pronto, para casa tranquilo. A nossa produção entrou em contato com a administração de Taguatinga, mas ainda não recebeu a resposta. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Cobraram ou não cobraram lá no campo de futebol em Taguatinga? Pois é, olha, a comunidade tem que compreender que aquilo ali é feito para que todos usem, para que todos utilizem. O Estado, o governo, tem condições muito limitadas de manter isso em condições ideais. Seria muito interessante que essas pessoas que utilizam a área ajudassem a mantê-la, assumissem como suas, como, sabe, aquela coisa do pertencimento mesmo. A cobrança da qual os moradores estão reclamando, minha gente, é de R$16 e alguns centavos por hora. Ora, vamos jogar 2 times de futebol, são 22 pessoas. Para rachar R$16, de fato, é até uma taxa muito em conta que está sendo cobrada. O problema são as instalações. O banheiro, por exemplo, além de problemas de imundície, não tem nem sequer luz, fica tudo no escuro ali. É preciso mesmo que a administração conserve aquilo, mas também a comunidade precisa dar a sua parcela, digamos assim, na gestão desse espaço que é público. E o presidente Michel Temer passou a primeira noite preso na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O ex-presidente está detido na sala da Corregedoria, lá da Polícia Federal. A defesa de Temer entrou com pedido de habeas corpus que pode ser analisado ainda hoje
e tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Muitas repercussões, né, Renata? Boa tarde. Bastante, né, Rodrigo? Como não poderia deixar de ser. Boa tarde. Primeiramente, parabéns para você. Obrigado. Muita paz, saúde, viagens, trabalho, que eu sei que você gosta muito. Tudo de bom. Receba o abraço de toda a nossa equipe aqui, viu? Muito obrigado. Olha só, então é exatamente isso, né? A repercussão é muito grande, como não poderia deixar de ser. Existe a possibilidade do ex-presidente Temer ser ouvido, prestar depoimento, portanto, ainda hoje. Os advogados, ou especificamente um advogado, considerou essa prisão do ex-presidente Temer, entre aspas, como um dos mais graves atentados ao Estado Democrático e de Direito do Brasil. Disse que não tem fundamentos, não tem base para a determinação dessa prisão e disse também que querem exibir o ex-presidente Temer como se fosse um troféu. Então, a gente lembra aqui que, por determinação do juiz do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, que é o responsável pela Lava Jato também no Rio de Janeiro, o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outras 8 pessoas foram presas, como você bem disse. O presidente Michel Temer passou a noite, portanto, aí na superintendência lá da polícia, e há essa expectativa, né, de que ele fale. O Ministério Público, Rodrigo, afirma que o ex-presidente Michel Temer liderava uma quadrilha criminosa que teria recebido algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais de propina. O Ministério Público diz ainda que o amigo do Temer, Coronel Lima, que também foi preso ontem, era a pessoa que intermediava a entrega desse dinheiro ao ex-presidente Temer. Ainda de acordo com os procuradores, esse grupo forjava documentos e também destruíram provas aí para dificultar exatamente esse processo de investigação. A gente lembra que o ex-presidente Temer responde a 10 inquéritos, 5 inquéritos tramitavam no Supremo Tribunal Federal, quando ele tinha foro privilegiado, e a partir desse ano, portanto, quando ele não comandava mais o Brasil, saiu da presidência. Esses 5 inquéritos que estavam no Supremo foram para a primeira instância, né, para juizados de primeira instância, e os outros 5 inquéritos foram abertos este ano, também em primeira instância, porque ele não tinha mais esse foro privilegiado. O presidente Bolsonaro está no Chile, onde ele participa lá de uma cúpula com outros líderes sul-americanos, e ele chegou a dizer que acordos políticos em nome da governabilidade levaram Michel Temer à prisão, e disse também que cada um deve responder, portanto, pelos seus atos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, a grande discussão é sobre a prisão preventiva. Exatamente, há muitos questionamentos. Aliás, nunca uma prisão da Lava Jato foi tão reprovada por uma quantidade tão... E além do número de pessoas que criticaram a prisão, há também o tipo de gente que criticou, né? O ex-presidente Lula, por exemplo, ele criticou a prisão do ex-presidente Michel Temer, disse que ela foi revestida de um espetáculo que o Ministério Público nem a Polícia Federal pode continuar a fazer no país. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e de notórias ligações com setores de esquerda, também criticou. Ele que enfim, que certamente, do ponto de vista político, seria um anti-Temer, ele também criticou a prisão e o seu caráter espetacular, exatamente que ele acha que a polícia e o Ministério Público fazem isso para constranger o judiciário, pressionar o judiciário e constranger o investigado. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, que foi uma das principais lideranças de oposição ao governo Michel Temer, também criticou, e no Congresso já se fala até em retomar velhas ideias, antigas ideias para intimidar investigações e também os próprios magistrados com lei de abuso de poder e coisas do gênero. A impressão que fica, a certeza que dá, é que há motivos de sobra para investigar o ex-presidente Michel Temer. Como a Renata lembrou, ele já responde a 10 inquéritos. Ele tem 40 anos de vida pública. Nesse período, ele foi frequentemente acusado de envolvimento com o que há de pior na classe política e também com muitas maracutaias. Isso é preciso investigar, sim. Essas e tantas outras quanto apareçam. O que se questionou, na verdade, foi a prisão preventiva. O juiz não conseguiu expressar em 46 páginas do decreto de prisão o motivo concreto que o levava a tomar aquela decisão. E no dia em que Marcos Camacho, Marcola, chefe do PCC, é transferido para o presídio da Papuda, a Polícia Civil prendeu integrantes da organização criminosa que tenta expandir a atuação aqui no DF. Uma mulher e 5 homens que integram a organização criminosa foram presos pela Polícia Civil aqui no Distrito Federal.
A operação denominada Continuum também foi deflagrada em São Paulo. Junto com os presos, foi encontrado o chamado certificado de batismo, com dados de um dos integrantes. Desde 2014, a Polícia Civil trabalha para evitar a entrada do PCC no Distrito Federal. As prisões ocorreram no mesmo dia em que o líder da facção criminosa, Marcos Camacho, o Marcola, é transferido para o Presídio Federal da Papuda. Até então, Marcola estava no presídio em Porto Velho, Rondônia, e a mudança se deve a um esquema de rodízio adotado pelo governo federal. E hoje pela manhã nós conversamos com o governador Ibanez Rocha durante o programa Band News Gente Brasília e ele classificou como loucura trazer presos federais para o Distrito Federal. Ibanez disse ainda que vai apresentar um relatório para a desembargadora Maria do Carmo, responsável pelo presídio, mostrando a inviabilidade de cumprir a decisão. Vamos ouvir o que ele falou. Já estou em contato com a corregedora, com a desembargadora Maria do Carmo, que é a responsável pelo presídio, e já estou levando um relatório para ela da inviabilidade, da loucura que é trazer presos federais para o Distrito Federal. Então eu estou em São Paulo hoje, que eu tinha alguns agendamentos aqui para cuidar de empresários, estou tentando levar empresas para Brasília, como você viu ontem no caso da LMS, para poder gerar desenvolvimento, gerar emprego, mas não é levando o crime organizado que nós vamos conseguir melhorar a nossa cidade, não. Então eu vou voltar hoje e ainda no final de semana eu vou estar junto com a desembargadora Maria do Carmo, discutindo essa questão do Presídio Federal e do Distrito Federal. Cláudio Humberto, governador, reagiu com bastante indignação. E com toda razão, né? Porque, afinal de contas, a presença desse criminoso, que é o bandido número 1 do Brasil, aqui em Brasília, a 6 quilômetros do Palácio do Planalto, de fato, é um despautério. Uma loucura porque atrai, como disse o governador com toda razão, a presença desse sujeito aqui atrai bandidos. Ora, se a gangue dele, como a gente viu na matéria anterior, já está assentada em Brasília, atuando em Brasília, imagina com a presença do seu líder máximo aqui entre nós, né? E aqui num presídio, no complexo penitenciário da Papuda. O governador vai tentar reverter essa decisão, mas é muito difícil, né? Até porque não é permanente, é um esquema de rodízio, né? Exatamente porque ele tem uma incrível capacidade de organizar os bandidos, os criminosos que estão na cadeia em rebeliões. Isso ficou demonstrado quando ele passou por aqui pela Papuda, lembram? Ele já foi aqui hóspede da Papuda. E o juiz Ademar Silva Vasconcelos, que foi juiz da Vara de Execuções Penais, o titular da Vara de Execuções Penais, ele me disse exatamente isso, que a grande característica, a principal característica desse bandido é ele é muito inteligente, lê muito e ele é muito articulado e ele consegue organizar grupos para a deflagração de rebeliões em presídio. Essa é a grande especialidade dele. E por isso é que as autoridades da Justiça Federal estão fazendo esse processo de rodízio e agora ele passa por aqui. Vai custar caro esse rodízio à sociedade brasileira. Ele, que é um homem aparentemente saudável, ainda vai viver muito tempo e está condenado a 330 anos de cadeia. E com as recentes chuvas que caíram, o asfalto no Sol Nascente foi por água abaixo. E olha que as obras são recentes. Foram entregues em outubro do ano passado e as melhorias, que duraram pouco, agora viraram dor de cabeça. A chegada do asfalto em algumas ruas do trecho 3 do Sol Nascente em Ceilândia deixou os moradores felizes, mas a alegria durou pouco, apenas 5 meses. O asfalto ficou pronto em outubro. Bastaram as primeiras chuvas de março e a obra começou a ir literalmente por água abaixo. A gente teve uma alegria, né, momentânea, mas a gente percebia que realmente esse serviço que foi executado foi algo assim muito rápido e o asfalto uma qualidade muito inferior, até mesmo pela questão do que a gente via que meses após, menos de um mês, a gente já via alguns defeitos, buracos, né? Foi o período, ao final do começo do período da chuva, que o asfalto estava indo embora. Josemir diz que se antes o problema era a poeira, agora com asfalto são os alagamentos. A barricada improvisada não foi suficiente para evitar que a água da chuva inundasse a casa dele. Muita água e quando vem, ó, aqui, ó, a gente está em cima da lama
Eu moro aqui, ó, como é que eu entro dentro de casa aí, ó, faço uma barricada, a água passa por cima, vai lá na minha cozinha lá, aquela lama, depois a gente chega cansado do serviço, vai ter que lavar. De acordo com dados da Secretaria de Infraestrutura, foram gastos cerca de 66 milhões de reais só aqui no trecho 3 do Sol Nascente. A pergunta dos moradores é: onde tanto dinheiro foi parar, já que as obras não estão resistindo nem mesmo às primeiras chuvas? Nem a avenida principal do trecho 3 está livre de problemas. Pelo contrário, quando chove, olha só a situação. Parece um rio com forte correnteza. Um verdadeiro perigo. A empresa vem, faz uma obra, dá a garantia de 5 anos e 5 meses depois está tudo acabado. Então não faz sentido. Fora que não faz um reparo de qualidade também. Em nota, a administração de Ceilândia disse que a obra foi realizada pelo governo passado e que vai cobrar da empresa responsável a recuperação dos estragos. Afirmou ainda que está mapeando locais de risco e que em breve serão feitas as melhorias necessárias para que não ocorram mais alagamentos nesses setores. E a gente, claro, vai ficar de olho. E olha, a seguir, continua hoje a operação de derrubada na invasão de Santa Luzia, na Estrutural. E o Band Cidade volta daqui a pouco.